Então, de forma geral, hoje, eu já quero antecipar um pouquinho, porque o mês ele já está quase acabando. Então, a gente tem essa semana que nós estamos agora, e aí a gente tem a próxima semana, tá? Então, assim, o que eu já antecipo, né? Normalmente eu faço essa reunião aqui um pouco mais para frente, mas como esse mês em específico a gente teve o quê? Algumas regiões foram bem impactadas com a questão do carnaval, feriado, então diminuiu bastante o resultado de algumas regiões, seja do digital, seja da própria clínica em si. Então eu falei, deixa eu já antecipar isso aqui, porque quanto mais o pessoal conseguir trabalhar de forma antecipada, melhor, né? Então, qual que é a ideia aqui? É trazer para vocês um conteúdo onde a gente fala referente ao encerramento do mês, referente ao fim do mês. Então, por exemplo, o cliente às vezes fala que está com um pouco de dificuldade com a clínica de forma geral, né? Então, a gente traz aqui diversas ideias para que vocês, no caso, busquem aplicar, claro, né, naquilo que faz sentido para vocês, lembrando que são sugestões, né? E aí, nisso, vocês conseguem recuperar o desempenho da clínica, né? De repente até superar as expectativas, superar os resultados, né, superar às vezes a meta, ou ficar o mais próximo possível, ou né, ficar ali bem o mais próximo possível também, tá? Então a ideia é isso, tá? É trazer para vocês alguns ensinamentos aqui, alguns insights aonde dê para salvar o mês de vocês ali, e na próxima semana eu já quero trazer um conteúdo referente às datas temáticas do próximo mês, que por incrível que pareça, nós já estamos em abril, né? Beleza? Então vamos lá, tá? Então, assim, de forma geral, como que eu gosto de trabalhar, tá? Eu gosto de, então, sempre, né? Sempre falo isso, alertar, então, que o mês, no caso, quando ele vai se acabando, alguns gestores, algumas clínicas, seja por falta de tempo, seja às vezes por falta de hábito, deixa para ver que o mês não está indo legal, né? Somente lá na última semana, somente no fim do mês. Então, não sejam essa pessoa, vejam sempre o quanto antes, porque quanto antes vocês conseguirem, melhor. Tá? Então a gente já está praticamente na metade do mês, a gente deveria, né, já estar um pouco mais engatilhado dentro do resultado. Então busque avaliar os indicadores, né, e atuar exatamente aonde que precisa melhorar, tá? Um ponto que eu gosto muito de trabalhar com as clínicas é para não serem dependentes só da rede social, né? Claro, não tem nada de errado nisso se for, tá? Porém, eu particularmente acho arriscado, porque a plataforma você trabalha, né, dentro da rede social com uma plataforma e pessoas reais. Então, se ela tiver uma oscilação, vai, né, estragar todo o teu planejamento. Então, eu particularmente não gosto, a não ser, e claro também, você sempre vai ficar, além de dependente, né, mas às vezes vai pagar mais caro. Então, só tem que tomar um pouquinho de cuidado. Funciona? Funciona. Mas eu particularmente acho arriscado deixar, né, todos os ovos numa cestinha só. Tá? Então, qual que é a ideia que eu mais gosto de trabalhar? É vocês terem, né, uma diversificação, né, aonde fora a rede social, a clínica ela consiga ter várias outras fontes de renda, de aquisição, de receita. Eu particularmente gosto muito disso, tá? Então, eu tenho sim a rede social, eu tenho sim outras formas de captação, mas paralelo a isso, né, não é só porque, nossa, encontrei uma forma aqui que dá muito paciente, mas não significa que eu não preciso fazer mais nada fora isso, né? Eu posso ainda assim adicionar mais, né? Porque se a clínica já está indo bem com aquela nova forma de captação que eu encontrei, ela pode ainda melhor se eu estar presente no maior número, de repente, de fontes de aquisição possível, tá? Então, no caso, eu particularmente gosto de sempre diversificar e de ter o máximo possível. E a sua própria base de clientes é uma verdadeira mina de ouro, ou seja, tem bastante coisa que dá para fazer dentro da sua própria base. Hoje eu vejo muitas clínicas focando em prospectar novos clientes, isso é super importante, obviamente, tá? Porém, às vezes se preocupam muito com novos e esquecem do que já tem. Né? Então, existem aí até diversas pesquisas que falam que é mais barato, às vezes até mais efetivo, né? Você trabalhar com a sua base do que você focar somente em novos. E aí existe a questão da interpretação. O que normalmente as pessoas fazem? Foca só em um. Então, não à toa, tem até hoje clínicas que vivem só de indicação, né? E não à toa ainda hoje vivem clínicas que só focam em rede social. Né? Então, a ideia é, na verdade, a gente tem um equilíbrio. Pode sim, né, ter muito resultado de rede social, mas independente disso, tenha também, né, as suas outras
campanhas internas e coisas nesse sentido. E do outro lado, né, por mais que tenha muito resultado de indicação, né, é importante você trabalhar com a rede social ou com alguma outra forma de captação para, claro, você não depender só de uma fonte de aquisição, mas para a própria ferramenta, a plataforma, ela alimentar o seu ecossistema, né? Então, às vezes você dependendo só de uma única fonte ali, às vezes pode saturar, né? Ou às vezes estressar muito. Então, quando você coloca novos, ela oxigena ali, vamos dizer assim, ou renova, atualiza a sua base, tá? Mas vamos lá, então. Agora um pouquinho aqui, claro, a gente vai falar de todos esses pontos aqui, então até um pouquinho mais, na verdade, tá? Onde a gente vai entrar em cada um desses temas, ok? Bom, então o primeiro delas, né? Ainda tem algumas clínicas que não trabalharam com as ações temáticas, assim, de repente por falta de tempo, de repente ali por falta do planejamento mesmo, mas lembrando, né? A gente tem as campanhas internas, então esse mês tem 3 datas bem legais, né? A gente teve ali o Dia da Mulher que já até passou, teve agora o Dia do Consumidor também, né? E vai ter agora no dia 20, se não estiver enganado, o Dia Mundial da Saúde Bucal, o Dia da Saúde Bucal, alguma coisa assim. E aí, no caso, por que é legal, né? Porque daí, no caso, essas datas temáticas, elas não acontecem todo mês, né? Elas acontecem uma vez por ano, como se fosse, entre aspas, um aniversário, né? Então, por que elas são legais? Porque, por exemplo, quando o paciente fala assim, ah, não, é porque eu quero pensar. Então, o paciente foi lá, fez a avaliação, não fechou, né? E, no caso, ele fala, não, vou pensar. Ela fala, vou pensar, né? Vou falar com o marido, depois eu volto. Coisas nesse sentido. O que é legal da gente usar as campanhas internas? Porque eu posso virar para esse paciente e falar, olha, aqui no caso, esse mês a gente está com essa campanha do mês da mulher. Então a gente não vai ter mais. Só vai ter isso, na verdade, no outro ano se ter, nessa data. Né? Então, no caso, ela serve porque quando a gente, porque no nosso entendimento, na nossa experiência, quando a gente tangibilizou, a gente deu vida, a gente colocou um contexto no período, no mês que a gente está, o paciente ficou mais fácil dele entender que não dá para fazer aquele tipo de tabela, aquele tipo de proposta sempre. Né? Ele, no caso, entendeu, porque daí ficou mais fácil da gente justificar, entendeu? Então a gente conseguiu dessa forma diminuir pacientes que falam que ia voltar, né? E no caso nunca voltavam. Então a gente fez isso para justamente resolver as principais objeções. Tá? Então é muito legal e eu recomendo que vocês trabalhem aí. Porque uma coisa é eu falar uma coisa que é real, que é, né, de fato o paciente consegue entender, e outra coisa é eu falar, ah, não, mas é que a campanha dura somente esse mês. Ah, não, a campanha dura somente essa semana. Que campanha? Do que você está falando? Né? Agora, quando a gente coloca, não, mês da mulher, aí se você estiver ainda falando de mulher para mulher, ou com uma mulher, fica muito mais fácil. Ou lá, no caso é um homem, dia do consumidor, tem o da saúde também. Enfim, né? Então, em nossa experiência, quando a gente realmente colocou um nome, né, deu uma vida naquilo ali, ficou mais fácil para o paciente entender, consequentemente aumentou todos os resultados ali, tá bom? Bom, o que mais que a gente tem agora? A gente tem também, tá, a parte, na verdade, por que ela serve, né, são para aumentar o faturamento, para vender mais para quem já é cliente, decorar a clínica, né, para trazer sempre uma ambientação, uma experiência diferente para o teu cliente e para resgatar leads anteriores, principalmente para isso. Então, por exemplo, teve um monte de paciente que não fechou, né, sei lá, 2024 inteiro. O que dá para fazer? Pega todo mundo que fez a avaliação e não fechou e, por exemplo, uma lista só de mulher. Manda a comunicação da mulher. Poxa, já é uma ideia, né? Já, não tenho ideia para fazer, não sei como abordar. Você tem agora, né? Então dá para vocês trabalharem. Pode ser um atrativo, porque às vezes chama mais a atenção desse paciente, porque às vezes outras clínicas não fazem, né? E ela auxilia na negociação pelo simples fato de, como eu falei também, fica mais fácil para o paciente entender que esse tipo de benefício você não vai conseguir fazer sempre e é somente nesse mês, tá? Claro que mês que vem vão ter outras campanhas, outras ações, vão, né? Sempre vai ter. Porém, essa em específico, essa campanha, esse cuidado, talvez desse mês, é somente agora, tá? E aí, o que mais que a gente tem? Então, como está chegando o fim do mês, é importante que vocês utilizem sempre essa questão do encerramento, da finalização. Vai acabar, né? Só hoje, só essa semana, só esse mês. É o que a gente fala, então, da questão
né, da escassez, né, que a gente fala dessa questão da finalização. E por que isso é importante, gente? Para realmente não ter essa situação, né, do paciente achar que ele pode ir e vir quando, né, ele quiser, e no caso vai estar sempre aquele valor, né, ou vai ter sempre aquele benefício. Então, por exemplo, poxa, esse mês vocês estão fazendo de repente algum benefício para paciente por conta do Dia da Mulher. Se ele vir no mês que vem, vocês não vão ter mais esse benefício. Claro, até pode ser que o benefício seja o mesmo, seja parecido e tudo mais. Porém, não vai ser referente ao Dia da Mulher. Vai ser, às vezes, referente a, exemplo, tá? Dia do Homem. Mas é a mesma estratégia, mas não é a mesma campanha. Um foi do Dia da Mulher, outro foi do Dia do Homem. Talvez o resultado final para o paciente, enfim, seja o mesmo. Pode ser que seja o mesmo, mas não é a mesma campanha, tá? Mas é importante que vocês utilizem, então, essa questão da escassez. Então, estou falando com o paciente na ligação, estou falando com o paciente que fez a avaliação e não fechou, estou fazendo uma avaliação, utiliza a escassez, né? Fala que, no caso, vai acabar. Fala que, no caso, é somente para esse mês. Fala sobre as campanhas internas. Utilize as datas temáticas, né? E a gente está nesse momento, que está, né, ainda propício à questão do reajuste, né? Então, por exemplo, ó, nesse momento eu ainda estou fazendo uma tabela, valores do ano anterior, porque ainda é recente, né? Pô, estamos no terceiro mês do ano, ainda mais tranquilo. Agora eu vou usar isso aqui lá no mês 12, já não vai fazer tanto sentido, tá? Então posso trabalhar com isso, né? De valores, estou trabalhando aí com valores do ano anterior. Tá? Ou então você pode trabalhar também com essa questão aqui do valor antes do reajuste. Então, a última chamada para a gente iniciar seu tratamento antes do reajuste anual. É de prática, né, as empresas reajustarem as mensalidades, né, anualmente, tudo mais. E aí, no caso, a gente pode usar isso também ao nosso favor. Então, por exemplo, eu posso pegar também todo mundo que fez a avaliação e não fechou, entrar em contato falando que vai ter um reajuste e para ele iniciar o tratamento antes, né, de ter esse reajuste antes do valor daquele mesmo tratamento ficar mais caro, né? Então a gente pode trabalhar isso também, principalmente agora nessa questão do fim do mês, beleza? E daí depois não vai ter mais isso, depois lá em dezembro não vai ter mais isso, tá bom? Beleza. O que mais que a gente tem aqui? A gente também tem essa ação onde a gente vende mais para quem já é cliente. E aí, como é que a gente faz isso? A gente trabalha muito com a questão da campanha do upsell. Ou seja, o que é o upsell, né? O upsell é basicamente você vender mais para quem já é cliente de vocês. Então, as clínicas hoje, elas acham que o paciente só por estar fazendo um tratamento, exemplo, uma ortodontia, né? O paciente ele não vai ter outros procedimentos para fazer, ele já é meu cliente, já está comigo, pronto. Né? Eu não preciso me preocupar mais com ele, não preciso me preocupar em oferecer mais coisas para ele. E na verdade, no meu ponto de vista, é só o começo. O paciente, no caso, ele iniciou o tratamento com você, tá? Mas você, como clínica odontológica, você como uma empresa, tem uma série de outros serviços, né, tratamentos complementares que podem, né, vamos colocar, complementar o tratamento, por exemplo, da ortodontia. Né? Então, ali é só um dos serviços que você presta, mas você pode ter outros tratamentos que às vezes vão até, né, alavancar, vamos colocar, né, vai até otimizar o resultado dele. Né? Então, por exemplo, paciente de ortodontia, poxa, já pensou que legal fazer uma campanha aonde eu deixo de uma forma mais acessível para o paciente o clareamento, que não vai pesar no bolso dele, e quando ele terminar o tratamento, ele já vai ter o clareamento? É vantajoso para você, é vantajoso para o paciente, ou seja, com isso eu consigo vender um clareamento para um paciente que está em tratamento. Né? Mesmo que ele não vai conseguir fazer agora, eu consigo vender para ele já. Né? Ou consigo, por exemplo, fazer uma limpeza que ele já vai fazer agora e que é importante para o tratamento dele, uma limpeza a cada 3 meses, 6 meses, dependendo do caso. Né? Eu posso fazer, por exemplo, procedimentos estéticos. Então, o paciente está em tratamento e eu posso oferecer tratamentos estéticos, um botox, né? Dependendo do tipo de tratamento do paciente. De repente, ele já terminou ali, de repente, a ortodontia, né? Agora, de repente, a gente faz uma lente. Enfim, então a gente pode, né? Não é porque o paciente ele está fazendo com você uma coisa, que ele só tem que fazer aquilo. Tá? A gente pode incentivar
ou melhor, né, a gente pode educar esse paciente sobre os outros procedimentos que a clínica faz também. Se você não fizer isso, uma coisa eu te garanto que o teu concorrente ele vai. Então fica a teu critério, tá? Eu sempre gosto de trabalhar assim, o não eu já tenho. Então, no mínimo que eu posso fazer é oferecer. O máximo que vai acontecer é o paciente me falar não, tudo bem, mas e se ele falar sim? Entendeu? Eu acho que faz bastante sentido, até porque os pacientes, eles estão propensos a investir, né, mais, um paciente que já está fazendo tratamento com você já é um paciente que viu o valor no teu trabalho, né, então, se ele, de fato, né, vê que faz sentido para ele, que ele tem uma vantagem também, não tem por que, de repente, ele não fazer outros procedimentos que para ele vai fazer sentido, tá? Outra estratégia que a gente faz bastante é a questão do upsell perpétuo, que a gente chama, que é basicamente sempre fazer uma nova avaliação de quem está ativo. Para algumas clínicas, isso aqui pode parecer óbvio, né? Mas eu sempre gosto de trabalhar aqui com o entendimento de todos, né? Então, no caso, toda clínica, né, que a gente vê, às vezes, uma mentoria, uma consultoria, quando a gente vai fazer ali um trabalho mais aprofundado, o que a gente visualiza? A falta de um padrão. Então, tem até dentistas que fazem isso, e tem dentistas que não fazem. Então não está funcionando, né? Se for para um fazer a cada 10, não tá funcionando. Então, qual que é a estratégia aqui? É todo paciente, mesmo que esteja em tratamento, mesmo que esteja ativo, vai lá e combina de fazer uma nova avaliação, um novo diagnóstico. Claro, não é aquela avaliação, às vezes, de 1 hora, é uma olhada, né, uma verificada, para ver se de repente não tem nada fugindo do controle. Por que eu falo isso? Vou pegar um exemplo. Novamente aqui a parte de ortodontia, a parte de aparelho, né? Não vou falar que é todos os profissionais, mas existem pessoas que pensam assim. Normalmente quando se paga ali por uma diária, né? Então o que acontece? O dentista ele vai lá, em alguns casos, uma vez por mês, uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, enfim, ele vai lá naquele dia de ortodontia. E esse dentista, ele ganha por mensalidade, ele ganha por aparelho, ele está ganhando por aquilo ali. Te pergunto, se o paciente tiver com algum procedimento que não seja a questão do aparelho, da manutenção, esse dentista, ele no caso vai olhar, ele vai avisar a equipe que aquele paciente está precisando de um outro tratamento, ele vai de repente avisar o paciente que ele está precisando de um outro procedimento, ele vai verificar de repente, poxa, isso aqui está saindo do controle, se a gente não cuidar agora, pode vir dar um problema maior. Na teoria, sim, ele deveria avisar. Porém, combinado não sai caro, né? Talvez vai ter pessoas que você combinou que era só manutenção, ele está olhando só para manutenção, né? Às vezes foi o alinhamento. Às vezes eles ficam até com medo, poxa, eu nem sou especialista na área, ou eu nem sou o responsável por isso, então eu fiquei meio na dúvida se eu passava ou não. Então, para garantir o entendimento e o alinhamento de todos, se certifica se a sua operação está rodando assim, né? Então, independente do procedimento, da especialidade daquele dentista, né, eu recomendo sempre avaliar, sempre ter uma comunicação, né, do que está acontecendo com aquele paciente entre a equipe. Entendeu? Então, olha, eu estou vendo que tal coisa está saindo do controle, né? E aí, dessa forma, vocês conseguem, né, também, além, é claro, né, de ter outros tipos de receita, mas principalmente também atuar com esse paciente antes do problema acontecer. Então, em resumo, né, garantir que esse alinhamento ele aconteça, né, para não ter aquele profissional, às vezes, só focado naquilo, esquecendo de ver todos os restos, e às vezes a hora que você vai ver, você tem um problemão aí que poderia ser evitado se tivesse trabalhado com esse alinhamento. Tá? Algo simples de fazer. E a campanha de prevenção, né? A campanha de prevenção, quem começar a fazer aí nesse momento que nós estamos conversando agora, né? E ainda tiver com a gente aqui no ano que vem, nesse mesmo momento, garanto que vai estar sorrindo, porque a campanha de prevenção, ela gera o quê? Recorrência, mensalidade, fidelidade. Tá? Então, a campanha de prevenção, uma coisa a gente sabe, todas as pessoas precisam fazer uma limpeza a cada 6, a cada 3 meses, dependendo de cada tipo de situação. Então, a campanha de prevenção é o quê? A limpeza. São procedimentos que, no caso, evitam problema, né? Então, o que acontece quando os pacientes vão para vocês? Normalmente, eles falam, não, eu terminou o tratamento, né? Vou fazer a limpeza, pode deixar. Daqui 6 meses eu retorno.
Só que ele não tem ônus, no sentido de, se ele não paga, vocês conhecem as pessoas, elas não vão, às vezes você é assim. Não à toa que o consórcio tem muito sucesso, né, no Brasil. Por quê? Porque as pessoas precisam, às vezes, fazer conta para conseguir poupar, para conseguir, né, conquistar aquilo. Ela precisa fazer, de fato, uma despesa, uma conta, para conseguir comprar aquilo. Então, o ser humano, aqui no caso do Brasil, tem esse tipo de cultura. Então, com essa estratégia, com esse alinhamento, com esse insight, por que a gente não joga isso para um produto, para um serviço de prevenção, aonde eu coloco ali alguns tratamentos, exemplo, uma limpeza que seja, que eu sei que eu vou fazer a cada 6 meses, e eu já começo a colocar para esse paciente, de repente, num cartão de crédito recorrente, igual um Netflix da vida que não cobra, não consome o limite do paciente, né? E deixo rodando. E aí, quando chegar no 6º mês, esse paciente ele já vai ter pago o valor todo da limpeza, às vezes até antes, e ele vai ter direito à limpeza dele. E aí, o que vai acontecer? Em vez de vocês ficarem procurando o paciente, como ele está pagando, ele vai procurar vocês. E você deixa isso rodando no piloto automático. A gente tem, inclusive, parceiros que fazem isso, entendeu? Depois posso mandar para vocês. Teve uma live que a gente fez sobre isso, entendeu? Agora, imagina você ter 10, 15, 30, 100 pacientes pagando um valorzinho por mês, né? Só disso, entendeu? Só de uma limpeza. Tá? Então você cria uma carteira de recebíveis, você cria uma carteira de recorrência, você cria, no caso, um monte de pessoas pagando por um serviço que elas vão precisar em um determinado momento, tá? Oi, doutor, diga lá. Matheus, eu tentei fazer a recorrência uma vez, foi razoavelmente bom. Eu tive um pouco de dificuldade com a minha máquina de cartão. Por ser prestador de serviço aqui, odontologia, aí eu tive que baixar um outro aplicativo deles lá e tal. Esse pessoal que já faz a recorrência aí, eles estão conseguindo na máquina normal, você sabe como é que é? Eu tenho interesse. É que hoje modernizou bastante, né, doutor? Então, o que acontece? Às vezes, uma determinada empresa, ela não precisa daquela solução, porque não tem uma demanda. Mas daí todo mundo começa a pedir, daí eles começam a se preocupar, depois de um certo tempo vão lá e trazem. Hoje, por exemplo, as principais empresas de maquininha de cartão, elas acabam colocando essas outras opções, tá? O que tem de diferente normalmente é que daí, por exemplo, uma determinada marca, às vezes tem uma necessidade, e uma determinada marca para a saúde vai ter, às vezes, outras necessidades, tá? Então, eu vou te passar aqui algumas pessoas que eu tenho certeza que já fazem, que são voltadas para a área da saúde, e que não tem esse problema. Tá? E no caso, a gente até fez ali uma reunião gravada, aí eu te mando ali as estratégias que a gente fez também, tá? Então, por exemplo, vai ter já específico para ortodontia, para botox, para a parte da prevenção, aí já até te dá umas outras ideias ali referente a esses produtos. Mas vai ter aqui de tudo, né? Vai ter plataformas que vão precisar de um aplicativo próprio ou de um outro sistema, e vão ter maquininhas operadoras que já vão oferecer isso na própria maquininha. Cada uma meio que vai ter o seu diferencial. Mas eu te passo ali no Zap depois, pode ser? Não esquece, não. Não esqueço não, pode deixar. Beleza. Beleza? Fechou, então. Dando sequência aqui, gente, fiquem à vontade, tá? Se precisarem de alguma coisa, mas de verdade, coloquem em prática, né, essa parte da campanha de prevenção, porque dá muito resultado, tá? Vocês conseguirem, quanto mais criar carteira de recebíveis, né, quanto mais conseguir fazer várias pessoas, né, pagarem uma mensalidade para vocês, melhor, tá? Bom, vamos lá. Agora vamos trazer algumas outras coisas aqui mais na parte prática, realmente mão na massa, né? Então, por exemplo, estamos falando aqui de o quê? Finalizar o mês de forma excelente, né? Ou atingir o mais próximo disso. Então, separa um tempo aí para vocês conseguirem pegar todo mundo que fez a avaliação e não fechou, tá? No caso, como a ideia aqui é a gente ter resultado, eu trouxe um script e trouxe aqui uma abordagem para a gente conseguir fazer uma comunicação com esse paciente, tá? Qual que é a ideia? Pegar aqui o máximo de pacientes que fizeram a avaliação desde o início da clínica, só que daí você vai começar dos mais recentes para os mais antigos, ok? Então você pode fazer uma ligação para essas pessoas, você pode fazer um vídeo para cada um, ou seja, realmente um vídeo para cada paciente,
trabalhar dá trabalho, vai dar trabalho mesmo. Porém, eu garanto que não são todas as clínicas que fazem isso. Então, só o fato de você fazer isso, você já sai na frente do que uma clínica, né, que não faz. Ainda mais quando é um orçamento alto, né? Então, você pode trabalhar com isso, né? Pode falar, inclusive, sobre o orçamento que esse paciente fez, né? Sobre ali no caso algum tipo de situação que é alarmante, que é mais, né, de repente sensível, delicada, que pode acontecer caso esse paciente não faça tratamento com vocês ou naquele prazo determinado, né, para a saúde dele, por exemplo. Então eu posso fazer um videozinho assim, né? Eu posso fazer um áudio. Ah, não, o vídeo vai dar muito trabalho. Então pode fazer um áudio também. Tem pessoas, no caso, que às vezes não vem vídeo. Então posso fazer um áudio. E por último, a mensagem escrita. Adicionaria aqui também um vídeo pronto, né, também. Depois eu vou atualizar aqui para colocar um vídeo pronto, ou seja, às vezes eu não vou conseguir fazer um vídeo para cada um, mas talvez eu vou fazer um vídeo, né, que esse vídeo eu consiga me comunicar com outras pessoas, com todo mundo. Eu, particularmente, acredito que quanto mais personalizado fizer o trabalho, nesse tipo de situação, mais você tem um retorno, maior é o teu retorno, tá? Porém, às vezes, né, também primeiro você começa, depois você melhora, né? Já vai ser muito melhor que se você não fizer nada, te garanto, tá? Então hoje eu vejo muitas pessoas, não, tem que fazer só o melhor, melhor, nisso vai passando o ano inteiro e não fez nada, tá? Então, primeiro é alinhamento de como vamos fazer isso, e agora é o script, tá? Então, no caso aqui, se sempre for pronto, né, que a, trabalha com todo mundo, não dá para colocar o nome, se for personalizado, dá para colocar o nome, tá? Mas vamos lá. Oi, Matheus, tudo bem? Né, você passou por uma consulta, talvez se você quisesse apresentar, né? Se for o dentista falando, acho que é válido adicionar isso. Se não for, daí pode seguir assim. Então, porque o paciente já sabe quem é você, né? Você passou por uma consulta aqui com o nosso dentista, tá lembrado? Então, a doutora percebeu que você não retornou para iniciar o seu tratamento, ficou com alguma dúvida? E aí você complementa, né? Como já passou um tempinho desde a sua última consulta, o ideal é você retornar aqui na clínica para a gente rever o seu caso. Eu, né, nas experiências que eu fiz já esse trabalho, nas experiências da nossa clínica, nas experiências de tudo que eu vi, eu gosto de trazer o paciente para a clínica novamente. Não gosto de ficar negociando no WhatsApp. Isso é uma escolha minha, ok? E no que eu já vi outras pessoas fazendo, tendo resultado, tá? Tem pessoas que negociam diretamente no WhatsApp, tá? Mas eu gosto mais do olho no olho. Então, eu gosto de ficar trazendo o paciente novamente para vir fazer uma avaliação, uma visita, tomar um café aqui comigo, tá? Normalmente, vamos pegar vocês, né? Pô, vou comprar uma casa. Dificilmente vocês compraram na primeira visita. Né? Às vezes foi uma, duas, três. Ah, vou comprar um carro. Dificilmente foi na primeira visita. Vai uma, duas vezes. Então, tudo que for de valor maior, normalmente é difícil ser no primeiro momento. Entendeu? Agora, jogando isso para o paciente, que no caso, ter o tratamento para ele é um valor maior, às vezes não vai ser de imediato, por mais que você tenta. Né? Então, vão ter casos que você precisa, às vezes, na segunda, terceira visita, que esse paciente vai na tua clínica novamente. Tá? Então, aqui tem, né, uma ideia também que, às vezes, pô, falta X% de faturamento para atingir minha meta. Né? Às vezes, isso aqui pode complementar. Eu não sei se vocês pegaram a ideia aqui da reunião, mas é o quê? Fazer com que cada um desses pouquinhos aqui, ó, que a gente ainda vai passar, né, para que cada item aqui, se você fazer, conseguir fazer isso aqui, e você todo mês conseguir, pô, um pouquinho de resultado daqui, um pouquinho de resultado daqui, um pouquinho de meu, isso vai complementando muito e ajudando muito no teu faturamento. Entendeu? Aí fora as redes sociais, a rede social nem tá aqui, não tá aqui ainda. Entendeu? A rede social ela alimenta isso aqui. Outras formas de captação ela alimenta isso aqui, né? Mas ela nem está aqui, entendeu? Então você vai ter faturamento da rede social, caso você faça, e você vai ter faturamento de tudo isso aqui. Entende? Então você não precisa ficar só rede social. Você pode trabalhar com isso aqui. Assim como você não precisa só viver de indicação. Você pode ter rede social, tá? Mas seguindo então. Então, a parte de orçamentos não fechados concluímos, é importante que você faça, tá? Pacientes aqui no caso, né, fizeram o exame, tá? Ou seja, tem muitos pacientes, não sei se todo mundo tem raio-x panorâmico, né? Pela realidade de muitos, infelizmente ainda não. Então, vai ter paciente que você manda a guia, ele até faz,
né, o panorâmico, a tomografia e tudo mais, mas mesmo ele fazendo, ele não volta e não inicia o tratamento. Então é um paciente muito quente, porque é um paciente que topou ir na sua clínica, é um paciente que topou fazer a documentação. Entre muitos pacientes que nem toparam, já pararam o processo antes disso, esse paciente que fez uma documentação, ele é muito próximo daquilo que a gente quer, que é um paciente iniciando o tratamento. E mesmo assim tem muitas clínicas que não trabalham, entendeu? Então é importante, até as pessoas que fizeram o exame e não retornaram, não iniciaram, é importante vocês fazerem esse trabalho, tá? Beleza? Aí aqui a gente deixou um script. Oi, Matheus, tudo bem? Nosso dentista ficou preocupado porque ele viu que você já fez a sua documentação, né? Aí se quiser colocar uma panorâmica, tomografia, enfim, mas não retornou mais aqui na clínica. Eu não sei se você sabe, mas esse exame que você fez, ele expira bem rápido. Então, para você não perder o valor, o investimento que você pagou nele, eu recomendo você vir na clínica o quanto antes. Aconteceu alguma coisa? Eu vou falar por minha experiência, tá? Meu pai estava fazendo lá um processo de fazer uma cirurgia e ele precisou fazer uma tomografia, se não estiver enganado. Só que na cabeça dele, esse exame era vitalício, não acabava, não expirava nunca, né? E expira. Aí ele ficou enrolando, 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 né? Não foi lá atrás. Depois, quando ele resolveu ir atrás, que no final é cirurgia, tem pessoas que demandam mais tempo, né, para às vezes se preparar e tudo mais, para iniciar algum tipo de cirurgia, de procedimento, que seja da área que for. E aí, no caso, quando ele foi, ele resolveu, né, iniciar aquele procedimento, o exame dele já tinha vencido. Ou seja, perdeu o exame. Por quê? Porque ninguém educou ele de falar, olha, não sei se você sabe, mas esse exame ele tem um prazo. E aí o profissional não quis fazer sem um exame atualizado. Adaptando isso aqui, dá para fazer o mesmo, tá? Porque o exame de vocês também expira. Beleza? Então dá para a gente trabalhar dessa forma também. Aí a gente tem outro tipo de situação. Aqui a gente falou de pacientes que fizeram o exame. Aí aqui agora a gente está falando de pacientes que não fizeram o exame. Porque é bem simples. Eu tenho pessoas que fizeram o exame, eu quero que iniciem o tratamento, então vou trabalhar para que elas, mesmo que fizeram o exame, venham e iniciam. E eu vou ter pessoas que vão estar na etapa anterior. Né? Então vou ter pessoas que não fizeram o exame. Qual que é o próximo passo? Fazer o exame. Então elas precisam, né, fazer esse exame. E aí aqui o script é o quê? Né? A ideia é onde a gente incentive a pessoa a fazer o exame. Né? Então ela levou, aqui a gente fala, oi Matheus, tudo bem? Nosso dentista ficou preocupado que você levou a requisição do exame, mas não retornou mais aqui na clínica. Eu não vou falar, eu vi que você não fez a documentação. Eu, particularmente, né, gosto de trabalhar que a pessoa entenda nas entrelinhas ali essa questão. Tá? Porque às vezes aconteceu alguma coisa, teve um imprevisto e tudo mais, então quando a gente usa essa comunicação é que ela entendeu, já que no caso ela precisa fazer a requisição e eu não fui, às vezes, de uma forma, né, insistente ali ou incisivo, né, em alguma comunicação, tá? O que mais que a gente tem aqui? Pacientes que estão parados no seu WhatsApp. Eu tenho certeza que aí no WhatsApp de vocês, tá, tem pessoas que de indicação, que receberam o seu contato por meio de indicação de amigos, familiares, coisa do tipo, e até essas pessoas, nem todo mundo topou agendar, nem todo mundo, né, acabou dando sequência, certo? E essas pessoas, às vezes, não são trabalhadas. Então, se você ir lá dar uma olhada no WhatsApp, vai ter muitos pacientes nessa situação que não avançaram mais, né? Às vezes você até respondeu, mas o paciente não respondeu, entendeu? Vai ter pacientes lá, às vezes, que acharam você no Google, às vezes que acharam no Instagram, né? Às vezes pacientes de redes sociais, ou que fizeram avaliação e não fechar, enfim, um monte de coisa. São pacientes parados lá, tá? Aí o que, que a gente precisa fazer? Contato com eles, tá? Então aqui tem também um script. Oi, Matheus, tá tudo bem com você? Então, eu estava aqui conversando com o nosso dentista sobre o seu caso e ele ficou preocupado ao saber que você não deu mais continuidade na sua conversa. Aconteceu alguma coisa? Como é que eu posso te ajudar? Lembrando, você pode fazer isso em vídeo, áudio, né? Por última mensagem escrita, tá? Mas façam, né? E aí, poxa, então eu vou ter um pouquinho de resultado dos pacientes que estão parados no WhatsApp, um pouquinho de resultado dos pacientes que não fecharam, e é assim que vocês ainda vão ter um bom desempenho, né, esse mês, beleza? A gente tem duas opções, pessoal, ou a gente reclama, mas se só reclamar não vai melhorar,
ou a gente reclama e faz, né? Porque daí, se a gente fizer, de fato, as coisas costumam, né, a melhorar. Eu sempre costumo falar o seguinte, né? A gente não pode querer resultados diferentes, melhores, fazendo a mesma coisa, esperando as coisas acontecerem. Isso hoje em dia está bem difícil, né? Não é bem assim. Então, recomendo que pensem da mesma forma aí para vocês conseguirem ter um desempenho legal na clínica, tá? E aí agora, mais indo para mais um outro tipo de ideia aqui, tem os pacientes que faltaram, né? Então, tem muitos pacientes, às vezes pacientes de rede social, às vezes pacientes de primeira consulta mesmo, que agendaram e faltaram. Então, eu posso também fazer um contato, né, mais geral com todo mundo, ok? Um contato ali onde eu pego toda a minha base. Aí, claro, eu vou começar dos mais recentes para os mais antigos, beleza? Mais fácil também. Porque daí, numa dessa aqui, o que a gente faz? A gente pega as pessoas que toparam, tá? Elas toparam ali a Bianca, você está desmutando meu microfone. Aí no caso, aí, pronto. Aí no caso, a gente tem então pessoas que toparam em algum momento fazer, né, um agendamento com vocês, ou seja, em algum momento ela se interessou e aí depois, né, ela por algum motivo às vezes acabou faltando, por um imprevisto, enfim. Então isso pode ser muito interessante, porque às vezes é um paciente que estava quase pronto para ir na tua clínica, mas depois, por algum motivo, ela, né, ou imprevisto, saúde, coisa do tipo. Então eu gosto de trabalhar muito com os pacientes que faltaram, tá? Então aqui tem o script também, lembrando, você pode fazer por áudio, por ligação, por vídeo, tá? Também dá um resultado muito legal, tá? Tem os pacientes ativos. Então, aqui é muito menor, porque o paciente que está ativo, ele, no caso, a falta é menor, porque ele já apagou, ok? Mas, ainda assim, tem pacientes ativos, tá? Que não fizeram todo o procedimento que estava planejado. E que, no caso, faltaram. Então, eu gosto de trabalhar com essas pessoas. Por quê? Porque é uma receita que vai entrar. Exemplo, o paciente está em tratamento com você e ele não vai esse mês e vai só no outro mês. O que vai acontecer? Aquele planejamento que você tinha feito da meta de recebimento desse mês, ele vai, né, quebrar com isso, porque vai estar jogando para o próximo mês. Ah, tudo bem, você não está recebendo agora, mas está recebendo no mês que vem. Quem garante? Quem garante que mês que vem não vai ter isso também? Né? Ou até que seja, mês que vem ele vai vir e vai fazer o procedimento. Mas eu não fiz uma meta desse mês? Uai, então vamos fazer de tudo para a gente atingir essa meta desse mês. Né? A meta não é do mês que vem, a meta é desse mês. Né? Então eu particularmente gosto de trabalhar bastante com muita atenção nesses pacientes que eu tinha aquele planejamento, tá? Para o mês, para o paciente fazer o tratamento dele, né? E que às vezes por algum motivo faltaram e que querem deixar mais para frente, ou que às vezes esqueceram, às vezes acharam que já tinha terminado. Então eu gosto de trabalhar muito com isso por conta, primeiro, né, do sucesso do tratamento e também, segundo, pela receita planejada ali. Tá? Aqui também a mesma coisa, tá? A diferença é que isso aqui são pacientes ativos que por algum motivo faltaram ao tratamento. E por incrível que pareça, tem clínicas que não fazem um trabalho em cima desse paciente aqui. Acha que é dever do paciente vir até a clínica. E aí fica nisso, o paciente não vem até a clínica acha que é dever dele, o paciente não tem o tratamento finalizado, a clínica não tem recebimento. Eu, particularmente, não vejo vantagem nisso, porque afinal, a gente quer que o nosso paciente tenha resultado, né? Indique e fique com a gente fazendo mais tratamentos. Né? Agora, se eu não trabalho de forma ativa nesse ponto, não acontece isso que eu acabei de falar. O paciente provavelmente não vai te indicar, o paciente provavelmente não vai ter um melhor resultado, porque ele nem terminou o tratamento dele que você tinha planejado, né? E ele vai vir fazer mais procedimentos? Penso que não, porque ele não está tendo a frequência de vir na clínica, então, né, não tem por que você não fazer. Ok? E também a gente tem aqueles pacientes que fizeram um procedimento e não voltaram mais. Então, isso aqui é muito comum, pacientes que não voltam na clínica há mais de 6 meses, eles fizeram uma limpeza, eles fizeram um implante, às vezes fez uma lente, às vezes fez algum tipo de procedimento e nunca mais retornou. Daí a gente vai fazendo as ativações, porque as pessoas têm o costume de ir no dentista
ou de se preocupar com algo só quando acontece um problema. E a gente tem que mudar isso. A gente tem que trabalhar para que as pessoas nos procurem antes de acontecer um BO, né? Antes de acontecer um problema. E aí, como que isso acontece? Com um check-up preventivo, entendeu? Então, a gente precisa fazer isso, educar essa nossa base, tá? Aí aqui tem um script também, então você pode pegar todo mundo que fez a avaliação e não fechou, ou todo mundo que fez um procedimento e não retornou mais, e trabalhar com esse tipo de script aqui. Tá? Oi, Matheus, tudo bem? Eu estava aqui conversando com o nosso dentista e a gente lembrou de você. A gente estava conversando aqui, né? E a gente comentou que já faz muito tempo, né, que você não vem até a clínica. E essa visita ela é muito importante para a gente garantir a qualidade e até mesmo o sucesso daquele procedimento que você fez e executou aqui com a clínica. Vamos marcar um novo dia e horário para você vir fazer um check-up preventivo para a gente garantir de que está tudo certinho com você? Entendeu? Então, é legal a gente trabalhar com isso. Primeiro, para ver se está tudo certinho com aquele procedimento que o paciente fez. E, normalmente, os pacientes acabam fazendo outros procedimentos. Tá? Então, isso é muito legal também. Tá? Aqui é uma outra questão onde fala de abandono, ou seja, tem pacientes que por algum motivo abandonam o tratamento, né, seja porque vai mudar, né, de casa, aí teve imprevisto, seja porque no caso teve um problema de trabalho, enfim, abandonam o tratamento. E ele não chega em você e fala, Matheus, as coisas estão difíceis, vou ter que dar uma paradinha. Não, eles só somem, some, nunca mais, né, falar com você. Então, você pode reativar esse tipo de paciente, caso não tenha feito ainda, porque a ideia é que vocês façam no ato, ou seja, né, talvez tenha um montante ali de pessoas ainda para ser trabalhados, né, para tentar reativar ali esse paciente de alguma forma, tá? Vamos retornar aqui, ó, outro tipo de script. Então, aí, Matheus, está tudo bem com você? Eu estava aqui conversando com o nosso dentista e ele ficou preocupado ao saber que você não deu mais continuidade no seu tratamento. E aí aqui tem um ponto, né? O paciente, quando você fez lá a avaliação, o diagnóstico, você tinha um planejamento. A partir do momento que ele não seguiu, quebrou aquele planejamento. E aí, se você não fazer um trabalho aqui, o que vai acontecer? Ele não vai ter o resultado esperado, mas no final ele não vai falar, eu fui lá no dentista tal e eu não gostei do resultado. Ele vai terminar a conversa, ele não vai falar, eu fui no dentista tal, não estou satisfeito com o resultado, mas eu não fiz o que ele falou, não fui nas consultas, não fui lá fazer os procedimentos, não fui no retorno. Ele não vai falar isso. Ele vai falar o quê? Não indico, não vou lá, né? Não recomendo. Então, assim, melhor do que isso acontecer com você é a gente trabalhar de forma, né, ativa para evitar que isso aconteça. Entendeu? Então, também trabalhar nas pessoas que abandonaram, que paralisaram o tratamento por algum motivo, é importante, tá? Porque no final, se eles não tiverem o resultado que eles te procuraram, eles não vão ter porque pararam, eles não vão te indicar e ainda pode queimar a tua marca, né? Por conta disso, tá? Então, vamos lá. Aqui a gente tem o script, você pode fazer também por vídeo, áudio, daquele formato que a gente conversou. E por último, aqui já indo para o encerramento, pacientes inadimplentes. Então, também, da mesma forma, tem, imagino, não sei se são muitos, mas normalmente acaba tendo um ou outro paciente inadimplente, que você fez ali a prestação do serviço, por algum motivo esse paciente não pagou, ficou inadimplente, ficou com esse valor em aberto. Então, aqui a gente tem uma comunicação, né, que às vezes a clínica não sabe, né, como fazer, fica com vergonha, fica com medo. E, gente, se você fez um procedimento e não recebeu, você não tem que ter vergonha. Quem tinha que ter vergonha é o paciente, né? Você fez o combinado, o paciente que não seguiu o combinado. Então vocês precisam trabalhar para receber aquilo que é de direito seu, tá? Então aqui tem um script também, né, onde a gente fala que a gente está convidando esse paciente para regularizar o débito em aberto com de repente um valor diferenciado, uma condição diferenciada, tá? Então será um prazer aí poder voltar a atender na clínica para voltar a fazer o tratamento e convidando o paciente a vir na clínica. Beleza? Aniversariantes do mês, não sei se vocês fizeram isso, trabalhar para sempre quando for. Todo mês é para vocês terem aniversário na clínica, né? Ter algum paciente fazendo aniversário. Então é interessante que vocês vejam quem são essas pessoas, né? Aí lá no início do mês você vai então mandar uma comunicação falando sobre isso, e a gente já tratou isso na outra reunião,
né? Então, onde vocês mandam mensagem para as pessoas que estão fazendo aniversário. No dia do aniversário, faça a felicitação, só mande a felicitação. E agora é esse período que nós estamos, aonde, né, um pouco antes de acabar o mês, a gente faz o contrato falando aquele benefício do seu aniversário, do desconto, daquela coisa que você definiu, vai acabar. Não vai ter mais. Então, se você vir mês que vem, não vai ter mais. Então, eu gosto de trabalhar com essa comunicação, primeiro, escassez, segundo, reativar as pessoas, e terceiro, né, no caso, para não ter, mas eu não vi. Poxa, a gente fez várias comunicações falando que era somente no mês do seu aniversário, e que, inclusive, antes a gente falou que não ia ter mais, que estava acabando, que era somente agora. Então, tem como vocês trabalharem com isso também. Tá? Aqui está um script para vocês mandarem aqui do início do mês, né? Então, caso ainda não fez, dá para fazer ainda para as pessoas que não receberam, tem tempo, tá? E aqui no caso do dia do aniversário, que é só a felicitação, e aqui no caso antes de acabar o mês, que é o momento que nós estamos agora, tá? Então aqui no caso, ó, só para te lembrar referente ao mês e para não perder o benefício. Então fica claro, se não fizer agora perde o benefício, ok? O que mais que a gente tem? Indicação, então eu sempre gosto de pedir indicação para os meus clientes ativos. Opa, posso sim. Essa aqui que você quer ver? Qual que você quer ver? Mas depois, tá. Mas depois eu te mando também, tá? Isso por escrito ali. Eu acho, eu acho que tem alguma campanha interna isso aqui também. Mas assim, eu tô te passando uma informação. Beleza? Aí isso aqui é do início do mês, que a gente manda para as pessoas. Aí tem que ver se é benefício, se é algum procedimento, alguma coisa você beneficia as pessoas, né, para elas, de repente, terem esse incentivo aqui de virem. Por exemplo, lá no Simples Dental, né, no sistema, no Clinicorp, normalmente eles avisam, eles dão essa notificação. Aí você faz o contato com o paciente com a forma estratégica, porque o sistema normalmente manda só a felicitação, alguma coisa, né? Não tem essa ativação. E aí aqui tem o do dia do aniversário. Opa, que é só uma felicitação. Nada demais. Só uma felicitação, parabéns ao seu aniversário. E aí aqui é o antes de acabar o mês. Então, o primeiro a gente avisou sobre a campanha. O segundo a gente só deu a felicitação para não deixar de passar, né? Um dia tão especial. E o terceiro é um aviso antes de acabar o mês. Que no caso, esse benefício é válido somente nesse mês. E para ela não perder esse benefício, caso ela não consiga usar, que ela pode até passar para alguém da família, amigo e tudo mais, né? Para usar esse benefício, de repente. Nisso você faz um paciente virar 2, beleza? Mas depois eu mando ali para vocês também, tá? Indicação de pacientes. Sempre tenham indicação de pacientes. Sempre peça, né, a indicação para os pacientes. A indicação muitos de vocês recebem já de forma orgânica, mas entendo que a partir do momento que vocês pedirem, né, as pessoas elas estão propensas a indicarem. Só que você precisa pedir, tá? Você pode também utilizar as datas temáticas. Então, igual agora, mês da mulher, toda mulher que indicar uma outra mulher ganha alguma coisa? Pode ser, né? Ou tem o dia do consumidor, todo mundo que vier de indicação vai ter tal benefício. Você pode usar datas temáticas ao seu favor, até na campanha de indicação, tá? Você pode ter benefícios, oferecer benefícios, ou seja, se as pessoas já te indicam, às vezes sem ganhar nada, imagina ganhando alguma coisa. Não tenha dúvida, todo mundo gosta de ganhar. Você gosta de ganhar, todo mundo gosta de ganhar. O paciente também gosta de ganhar. Normal, tá? Então, desde que seja vantajoso para você, para o próximo, para o paciente, tá? Você pode até fazer o que o pessoal chama, às vezes, de sorteios, né? Que no caso você pode, de repente, pegar algum tipo de situação, por exemplo, igual agora, mês da mulher, né? O que dá para fazer? Pô, um dia no spa tal, um procedimento, né? Ou algum objeto eletrodoméstico, alguma coisa que faça muito sentido para a mulher. E aí, para o pessoal participar, deixa o nome e telefone numa cestinha, ela tem que indicar, né? Um amigo, tem que indicar ali alguma pessoa, tá? E aí, no caso, você entra em contato com as pessoas que ela indicou. Quanto mais nomes ela deixar, maior a chance dela de ganhar. Bem simples, tá? E também, né, como sempre,
é importante que você tenha um objetivo, ou seja, uma estratégia para cada tipo de procedimento. Porque o paciente de ortodontia, às vezes o que incentiva ele não é o mesmo de um implante, às vezes não é o mesmo de um botox, não é o mesmo de uma lente. Então é importante você fazer um estudo, dar uma pensada, entender o que o paciente de ortodontia, que tipo de incentivo que faria sentido para ele. O clínico geral, o de implante, e você vai fazendo uma estratégia para cada tipo de procedimento para que você tenha mais indicações, né, com aquele tipo de serviço, tá? Aqui o de indicação, Matheus, mas como é que a gente pede uma indicação? Tá aqui, lembrando que é só uma sugestão, tá? Oi, Matheus, tudo bem com você? Eu estou entrando em contato apenas para te agradecer, dizer que somos muito gratos por ter você como cliente. Aproveitando, eu gostaria de saber se você possui alguma pessoa para estar indicando aqui na clínica, para a gente conceder, às vezes, benefícios especiais ali para ela em seu nome. Você poderia me passar o contato? Imagina que você mande essa comunicação aqui para 300 pessoas e apenas 20 te passa o contato. 20 pessoas que você já conhece, né? No caso, estão te indicando colegas, que normalmente são qualificados, né? Para estar iniciando um procedimento com você. Custo zero, né? Então, não tem por que não fazer isso. Isso dentro de um mês. Imagina fazer isso todos os meses. Poxa, penso eu que faz sentido. Beleza? Avaliação no Google Meu Negócio. Isso aqui, no caso, não traz um resultado. Vou fazer isso aqui, vou ter resultado esse mês. Né? Mas isso aqui é válido para você fazer, porque quanto mais vocês fazerem, mais ele vai te ajudar a sim ter um resultado, às vezes, dentro do mês. Porque às vezes vai chegar lá no dia 29, o paciente vai quebrar o dente, vai pesquisar um dentista no Google e você vai aparecer. Como que você aparece? Sendo bem ranqueado dentro da plataforma. Como que você é bem ranqueado dentro da plataforma? Tendo muitas avaliações no Google. Não é só a avaliação que ranqueia, tem vários outros critérios, mas a avaliação, né, acaba sendo um dos principais critérios para a plataforma. Como que eu peço para o meu paciente? Está aqui a abordagem. Oi, Matheus, tudo bem? Eu estou entrando em contato mais uma vez ali para te agradecer, né? Que é até parecido com o outro, mas nesse mês a gente está fazendo uma campanha para a gente conseguir mais avaliações no Google. Por gentileza, seria possível você nos avaliar? É bem rapidinho, né? Basta clicar nesse link aqui e avaliar com as suas 5 estrelas. Então, não tem por que não fazer também, beleza? Tá? Porque isso aqui vai te ajudar a aumentar o seu ranqueamento, tá? E agora, no caso, como sempre, não sei se ficou claro para vocês que a ideia é o quê? Eu conseguir trabalhar com a base do que você já tem na clínica, certo? E agora pensa, se você for fazer isso, igual a gente está aqui quase no fim do mês, às vezes se você pegar só todo mundo que fez a avaliação e não fechou, vocês não vão ter tempo para conseguir passar em todas pessoas, né? E fora isso aqui é só uma das, né, diversas estratégias que a gente tem. Né? E aí, para você conseguir, então, dar conta de fazer tudo, você precisa de uma solução, de uma ferramenta ou de muitos funcionários, não tem como fugir. Então, já pensando nesse tipo de problema que as clínicas têm, a gente criou uma solução onde é possível vocês enviarem mensagem, né, um áudio que é personalizado, igual a gente comentou, um vídeo, até mesmo uma imagem para todos os pacientes da base de vocês. Então, a gente pode pegar tudo aquilo que a gente falou, né, e fazer isso de forma bem rápida, porque como eu falei, às vezes se pegar só o primeiro item aqui, até você fazer, que vai fazer às vezes manualmente, ou sua secretária vai fazer um por um, pô, às vezes eu tenho 3.000 pessoas na minha base, não vai conseguir terminar isso ainda esse mês, um por um ainda, não vai conseguir, isso só a primeira atividade, fora que vocês viram que tem várias outras, né, e a ideia não é diversificar, né, conseguir ter vários resultados de diversos tópicos. Então, no caso, a gente tem essa ferramenta aqui, tá? Onde é possível fazer isso e muito mais, tá? Que é o nosso CRM próprio para clínicas odontológicas, tá? Então, depois, quem tiver interesse, é só entrar em contato ali com a gente para a gente explicar um pouquinho mais para vocês como é que funciona, porque quando vocês começarem a fazer isso, vocês vão perceber, vocês ou vão precisar de mais funcionários, ou vocês vão precisar de alguma solução para estar ajudando vocês a otimizar, ter mais agilidade para conseguir, de fato, fazer contato com todo mundo. Porque não adianta, vou fazer contato com 20 pessoas. Você precisa entender que não é essas 20 pessoas que estão no momento de fazer aquele procedimento com vocês, entendeu?
Não é. Vai dessas 20 pessoas, você vai fazer o contato para dessas 20 você conseguir ter alguém interessado em agendar, alguém interessado em vir na clínica. Não é todo mundo que vai vir na clínica vai ter interesse em fazer o procedimento. Então vocês precisam de um volume legal. Então não adianta chamar 20, é importante chamar o máximo possível de pessoas que a gente tenha, para que disso a gente consiga agendar o máximo possível, para que venha o máximo possível de pessoas, para que a gente feche o máximo possível de pessoas também, tá? Então é isso, minha gente. Espero que vocês tenham gostado, tá? Espero que o conteúdo aí de alguma forma agregue, que ajude vocês nessa reta final aí a levar um resultado bacana, tá? Não deixem de colocar em prática, não. Eu sei que agora vocês vão sair da reunião e já vão voltar, né, para as atividades de vocês, assim como eu vou fazer também, mas não deixem a rotina consumir vocês, não, porque senão, né, no caso, infelizmente, vocês não podem acabar não atingindo os objetivos de vocês. Beleza?